Deixe as suas preocupações com o Popular, poupando tempo e dinheiro à sua empresa. A gestão de tesouraria dinâmica permite confiar-nos a cobrança das suas faturas e o pagamento aos seus fornecedores. Informe-se numa agência ou em bancopopular.pt. Popular, o banco que é para si. Esta semana Pedro Mexia confessa-se podre como a FIFA. Ricardo Araújo Pereira sente-se garantido, depois de conhecidas as 9 garantias do programa de governo da coligação. E João Miguel Tavares declara-se tapado. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. Na semana em que a coligação no poder apresentou o programa eleitoral que vai levar às próximas eleições legislativas, embora ninguém tenha dado grande atenção ao assunto, porque estava tudo com os olhos postos em Jesus. Começamos exatamente por aqui e começamos pelo Porto, onde o Pedro Mexia se refugiou este fim de semana em busca de primavera. O que é que será feito, Pedro Mexia, dos arautos sportinguistas da gramática? Tem ideia? Bom, se bem percebi aqui pelo meu auricular, perguntas pelo concerto da Patti Smith, acústico. Foi bastante bom. Não, é sobre os Jesus. Pedro, posso só perguntar se estás a curtir Tótil esse festival? Estou a curtir Tótil. A sério? Tens ouvido música do Beril? Tu estás a falar nos 80. A gramática... alguma vez teria que dizer que a gramática foi sobrevalorizada e é hoje o dia. É hoje o dia. No caso de Jorge Jesus não me interessa nada a gramática, nunca me interessou quando ele era nosso treinador. Mas interessava muito aos adeptos sportinguistas que se queixavam disso e dele mascar pastilhas com a boca aberta, e agora parece que essa sensibilidade, digamos assim, se esvaiu. Sim, vamos lá ver. Tu estás mesmo com o ar quebrado. Pá. Eu não sei se foi a Patti Smith que depois... Foi a noite toda, Pedro Mexia? Estou com o ar quebrado, mas não por causa do Jorge Jesus. Quer dizer, eu acho... Não queremos pormenores. Acho curioso se as pessoas continuarem com a retórica da ingratidão e do amor à camisola, etc., em 2015. O Jorge Jesus não é um benfiquista, é um treinador de futebol profissional. Provavelmente não achava que tinha condições para ser tricampeão, não queria que lhe baixassem o salário, não estava de acordo com a política de contratações, ofereceram-lhe mais, foi para outro clube. Calha ser o rival, que não... Vamos lá ver se ele não é atropelado na segunda circular. Vamos ver. Porque atravessar a segunda circular é perigoso, há muita circulação, há muito movimento. Não percebo nem a história da ingratidão, nem percebo a história de apagarem a fotografia. Acho que o que Jesus fez não é bonito do ponto de vista emocional dos benfiquistas, mas é normal, acontece toda a hora. Nós continuamos a achar, de vez em quando acontecem umas coisas extraordinárias do género Rui Costa, que marcou um gol ao Benfica e chorou, não é? Mas o comportamento normal não é esse. Portanto, agora é esquisito todo o processo da parte do Sporting, é esquisito contratarem um treinador ainda tendo um, é esquisito a história do dress code, não é? De dizerem que afastam Marco Silva porque ele não usou o fato oficial num jogo, não sei como. No jogo com o Vizela. Com o Vizela, pá. Com o Vizela. E, portanto, isso é bastante bizarro. O que é que lhe parece esta contratação em Kwanzas, alegadamente Kwanzas, foi desmentido, e em Francos CFA? Mas já foi desmentido, não é? Foi desmentido? Sim, há tanta coisa que é desmentida. Tirando as paixões clubísticas, essa é verdadeiramente a questão jornalística que mais interessa. A gente já vai às paixões clubísticas, não é? Mas a questão jornalística é essa, é de onde é que vem aquele dinheiro, não é? Porque vai numa linha oposta a tudo que o Bruno Carvalho tinha defendido até agora, de contenção salarial, baixou salários, supostamente afastou os jogadores por causa dos elevados salários que eles oferiam, e agora de repente vai contratar Jorge Jesus com uma quantia absolutamente milionária. Agora, eu acho que além disso, acho que é um caso curioso também em que pode acontecer, no final da próxima época, de repente todos perderem.
Perdeu o Benfica porque ficou sem o Jorge Jesus, perdeu o Sporting porque foi buscar o Jorge Jesus e ainda assim não foi campeão, e perdeu o próprio Jorge Jesus se não vier a ser campeão, porque a fasquia para Jorge Jesus e depois de repente também está altíssima. Ele, aliás, tem aquela tendência para empatar sempre o primeiro jogo, e um empate no primeiro jogo que convém que não lhe aconteça. O primeiro jogo que há de ser um Benfica Sporting para a Supertaça. Que é um Benfica Sporting para a Supertaça. Mas e depois ainda há coisas mais interessantes. Uma é aquilo que o Pedro já referiu, que é inadmissível a forma como Marco Silva é despedido, depois de ganhar a Taça de Portugal e sobretudo por ser um treinador querido até pelos próprios adeptos. A forma como ele é corrido, com um despedimento por justa causa, faz de Bruno Carvalho um ser muito pouco frequentável fora do seu ambiente de Alvalade e provavelmente da sua família. Quer dizer, qualquer pessoa que esteja mais... eu vi o próprio Dias da Cunha completamente possesso com isto, e ele é sportinguista. E faz-me de facto muita impressão esta maneira de agir. Agora, falando do Benfica, a maneira ao mesmo tempo também estão a querer apagar Jorge Jesus da história é uma coisa lastimável. É lastimável os twitters de João Gabriel, e é inacreditável arrancarem o homem da fotografia da vitória do campeonato. Isso é coisa de hooligan. São pessoas que não andam a mandar calhoadas à polícia, mas isto para mim é como se fossem calhoadas à polícia. Não tem pés nem cabeça. E no meio disto tudo... Pessoas que ainda eram capazes de desligar a luz elétrica e pôr a expressão. Agora, no meio disto tudo, eu que só quero louvar a criatividade portuguesa e uma piada maravilhosa que já corre aí, que eu vi numa caixa de comentários, que dizia que acha muito bem, um benfiquista a dizer, eu acho muito bem esta contratação, porque Jorge Jesus já tem 60 anos e já não tem idade para festas. Eu acho. Está desiludido ou confiante, Ricardo Araújo Pereira? Estou desiludido. Eu não tenho... Quer dizer, em relação ao Sporting, se fizeram bem em contratar um treinador que ainda lá estava, um que veste mal, eu não sei, não me interessa nada do que se passa no Sporting. O que se passa no Sporting não me interessa. O que me interessa é o que se passa no Benfica, que é o meu clube, e o meu clube eu gostava que não persistisse neste hábito irritantemente frequente de feito histórico, erro histórico. Feito histórico, há umas declarações do Luís Filipe Vieira sobre isso numa entrevista. Exato, aqui há tempos. É por isso que eu estou... Aliás, eu me sinto à vontade para falar nisto, porque o ano passado o Luís Filipe Vieira deu uma entrevista em que dizia: os benfiquistas devem criticar-nos na hora das vitórias. E eu aproveito isso, porque somos bicampeões, e agora aproveito para criticar, porque é a altura certa, é na hora das vitórias, disse ele. Porque às vezes é na euforia da vitória que se cometem os erros, dizia ele, apontava ele, na história do Benfica foi assim que aconteceu. Eu acho que é a mesma coisa agora. Portanto, o que me interessa é o Benfica. E o Benfica tinha um treinador bicampeão e não tem. E se não tivesse, por causa do que o Pedro Mexia disse, eu não estaria desiludido. Mas não tem nada a ver com aquilo que o Pedro Mexia disse. Não é porque ele não concordou com a política de contratações, porque queria mais dinheiro. Mas parece que ele nem aceitou almoçar com o Luís Filipe Vieira e... A partir de certa altura, sim. O que aconteceu foi isso. Já é público neste momento. Quer dizer, o que aconteceu foi que o Luís Filipe Vieira não quis renovar com Jorge Jesus, sentou-se à mesa com ele e disse-lhe: como teu amigo, aconselho-te a aceitar aqui umas propostas milionárias que o Mendes tem para ti na Rússia e na Turquia. E isso já é público também. Isto chegou a estar marcado um avião para irem os três a Paris negociar uma ida para o Qatar, ou não sei para onde, porque o Vieira queria empurrá-lo para a saída. Só quando percebeu que o Jorge Jesus não queria ir para o estrangeiro e que não indo para o estrangeiro, enfim, em princípio não vai treinar o Tondela. A propósito de piadas, já agora só um parênteses, citando também uma piada que vi em alguns nas redes sociais, parece que ele quis ficar em Portugal porque já começa a dominar a língua. Pois vamos lá ver. Ricardo, mas não está com sentido. Esta matéria não há humor. Eu nunca tive. Nós fazemos as piadas. A questão é esta. Façam à vontade, porque eu não estive distraído nos últimos 6 anos. Eu sei exatamente quem é Jorge Jesus. E, portanto, eu nunca tive problemas com a gramática. Eu aqui já defendi que treinadores de futebol a acusarem-se um ao outro de não saber falar é a mesma coisa que escritores a dizer: ó Lobo Antunes, tu não sabes rematar à baliza, não interessa. Eu se quero discutir o livro do Lobo Antunes, liga à doutora Maria Alzira Seixo para pôr a equipa a jogar. Pode ser o Jorge Jesus, eu quero o Jorge Jesus, não me interessa se ele sabe onde é que fica o sujeito e o predicado. Eu não tenho interesse nisso. Agora, eu por exemplo, descobriu-se agora, pelos vistos, pessoas que conviveram com ele todos os dias descobrem agora:
ele nunca dá mérito à estrutura, que é uma coisa essencial no futebol. Os grandes treinadores, eu não sei se já viram, toda a gente vê, não é? O Mourinho acaba de ganhar no Chelsea e diz thank you, structure, thank you very much, structure. Eles lá fora, a estrutura é o que mais se fala, né? The structure. E, portanto, structuralism. Então, é isso. temos aqui, portanto, a questão é esta. Ninguém paga essa sim, diz lá, não. Pedro. Deixa eu falar, eu tenho que desabafar. Não, dizes que não. Continua lá. Não, diz, que é raro eu ter interesse nos temas deste programa. Tu dizes que não te interessa o Sporting, e eu percebo que não te interessa o Sporting como benfiquista, mas como cidadão português, atento à vida pública, certamente que te interessa, de repente, aparecerem nos jornais em género, a realidade segue dentro de momentos, Álvaro Sobrinho e José Maria Ricciardi. Certo, sim, mas a questão é esta. De repente, as pessoas cuja última notícia que tínhamos tido deles, pública, sabemos todas qual é, falámos todos aqui. Eu sei, mas isso... disso aqui. Pedro, quando se fala de futebol, eu quero saber da economia e do BES, não me interessa. A única coisa que me interessa, nem sequer é ele ir para o Sporting. As pessoas dizem, não, mas normalmente quando um treinador sai do Benfica para o Sporting, depois não ganha grande coisa no Sporting. Não me interessa o que é que ele vai ganhar ou deixar de ganhar no Sporting, até acho que é difícil ganhar alguma coisa. O que me interessa é o que o Benfica deixa de ganhar perdendo Jorge Jesus. Porque nos 15 anos antes de Jorge Jesus, o Benfica ganhou um campeonato em 15 anos e foi a 0 finais europeias. E 6 anos com Jorge Jesus ganhamos o campeonato 3 vezes e fomos a 2 finais europeias. Eu gosto de ganhar. Mas Luís Filipe Vieira vai-te dizer, meu amigo, isso foi mérito da estrutura. Não foi mérito da estrutura. É isso que vamos ver agora. Eu acho isso que ele quer provar. Pois vai ser dramático o Benfica. Luís Filipe Vieira não quer que Jorge Jesus seja maior do que ele. Ora, aí está. Certo? E o que eu acho é uma que coisa muito... Mas eu prefiro um presidente do Benfica... Eu gosto de presidentes discretos. Não gosto de presidentes estrelas. Ou seja, eu acho que... Então tens tido muita sorte. Muda de país, pá. A questão é esta. É que eu acho que o presidente do Benfica não é este. É qualquer presidente do Benfica deve ter como modelo... Temos tido presidentes discretos à brava. Borges Coutinho. É esse o modelo do presidente do Benfica. João Santos. Não devia ser Pinto da Costa. O modelo do presidente do Benfica não devia ser Pinto da Costa. Não é um presidente estrela. Não devia lamentar. A claro que não tem bandeiras com a minha cara. Não, isso é na Venezuela. Nós aqui não usamos disso. Vai ser dramático aquele Benfica Sporting de 9 de agosto. Eu espero que o Benfica esmague, seja qual for o treinador. Se não vai estar a torcer altura, não é adepto de Jesus. É óbvio que não. Aliás, ontem na TV disseram que eu era amigo pessoal do Jesus, o que é falso. Com pena minha, eu tenho a admiração por Jorge Jesus e gratidão, devo dizer. Acho que nesta hora, em vez de lhe apagar a fotografia, até porque eu acho que ele teve alguma coisa a ver... Claro que o principal foi a estrutura, não é? Quem fez o principal foi a estrutura. Mas o Jorge Jesus tem 2 ou 3 méritos na conquista deste bicampeonato. E, portanto, sou contra tirarem-no da fotografia. O Ricardo já deitou cá para fora? Ainda não deitei tudo. Não, ao longo do programa ainda pode ser que saia mais qualquer coisa, mas... Nós temos 8 anos de programa, nunca vi o Ricardo assim. Não sei se já disse que eu gosto é de ganhar. Está tratado para já o tema da semana, talvez ele volte baila. Vamos então à distribuição de pastas ministeriais e o João Miguel Tavares quer ser desta vez Ministro dos Polícias portalegrenses. Só mesmo dos da sua terra, João Miguel Tavares? Só mesmo dos da minha terra, porque são manifestamente os polícias mais fixes. São os polícias mais fixes de Portugal. Então, é uma grande terra. É para os elogiar, não é para os criticar. Não se nota? É para os criticar num aspecto. Então. Quando eu andava em Porto Alegre a estudar, não havia daquilo. Os polícias fixes não estavam lá para me fazer Temos de contar a história do Dia da Criança em Porto Alegre. Exatamente. Queres contar tu ou queres que conto eu? O portalegrense emérito que temos à mesa. A história conta-se rapidamente. Foi Dia da Criança, os polícias decidiram aproximar-se da comunidade, como é suposto, e então fizeram 2 filas de miúdos. Uns com umas bolinhas de papel e os outros puseram-nos uns capacetes e um de brincar e mais uns escudezinhos super porreiros e uns atiravam papelinhos para os senhores que tinham os capacetes e os capacetes e os escudos dos miúdos e os outros levantavam os escudos para não apanharem com os papelinhos. Mas isto hoje em dia parece que não se pode fazer. Portanto, treinaram. Hoje em dia... Mas houve um tempo em que isto era muito giro. Houve um tempo em que uma pessoa brincava aos índios e aos cowboys e ninguém andava lá a chatear, pá. Então os polícias até deixaram os miúdos subir para cima das motas. Mas, eu adorava sempre... Eu brinquei aos polícias e aos cowboys, mas a brincadeira nunca foi organizada pela polícia... Por exemplo, eu brinquei a tirar maçãs podres à cabeça de pessoas que passavam. Exato. E nunca era a polícia a organizar essas brincadeiras. Mas aqui não foi com maçãs, foi com bolinhas de papel. Eu sei. E eu, ainda hoje, eu por acaso... eu queria que os polícias me deixassem fazer isso a mim. Eu queria que me deixassem vestir... E de que lado é que queria ficar? Pôr um capacete
Dos dois lados. Dos dois? Essa é que é, Então, ou seja, por isso é que esta brincadeira isso é o muito dom da educativa. ubiquidade. Qualquer um de nós já teve uma dupla vontade. Já teve vontade, em alguma altura da nossa vida, de atirar calhoadas à polícia e já teve vontade de ser um polícia com um bastão para enfiar o bastão no lombo de manifestante. Por exemplo, sei lá, eu quando estava... na altura, eu quando entrei para a universidade, era a altura da PGA e foram aquelas manifestações gigantescas por causa de uma prova ridícula, mas eu não conseguia perceber aquelas manifestações em que as famosas manifestações da geração Rasca, em que eles baixavam o rabinho. Eu aí, se pudesse, agarrava no cacetete e enfiava o cacetete no rabinho dos meninos. Aí eu gostava de estar desse lado. Já houve outras vezes que não. Preferia estar do lado de... Um pedagogo, não é? E, portanto, é muito bonito ver a polícia a mostrar logo às criancinhas esta dualidade. Repara como porque eles depois, os próprios miúdos, trocaram. 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 Não, É bom, não tinha essa informação. Reparem como é bonito. Tanto pode estar de um lado como pode estar do outro. Percebes? Há ali um ensino, tanto filosófico como que é fingir que sou polícia. Prático também. Pedro Mexia, verdadeiro. vê isto Portanto, como falta uma de sentido forma... de humor. É que isto parecia Ricardo Araújo Pereira a falar de Jorge Jesus. O Pedro Mexia vê isto como uma forma de atualizar as brincadeiras de polícias e ladrões, de cowboys e índios, ou como uma insensatez da PSP? Polícias e ladrões assim, genericamente têm graça, mas convém depois não desdobrar a categoria de criminosos, senão põe-se as crianças a brincar ao polícia e ao pedófilo, ao polícia e ao violador, ao polícia e ao terrorista islâmico. Quer dizer, é um bocadinho demais. Mas, ou então, isto é uma ideia de, digamos, de novas oportunidades ou novas vocações profissionais. A próxima aula pode ser coquetéis Molotov. Sim, os miúdos, em vez de querem ser médicos e engenheiros, podem querer ser black bloc, não é? E ter uns passamontanhas e para fazer coquetéis Molotov. Portanto, não tem o entusiasmo, não tem o entusiasmo do João Miguel Tavares em relação a esta iniciativa? Eu não tenho o entusiasmo do João Miguel Tavares. Ponto. Mas parece-me, o que eu li nos jornais pareceu-me relativamente insensato. As declarações da Presidente da Câmara de Porto Alegre diz que não tínhamos o quadro todo, o contexto todo, e ela diz uma coisa que não é absurda, que é, de facto, é certamente preciso contextualizar o que os miúdos estão a ver na televisão com o final do campeonato e com o ataque ao Parlamento, etc. E, portanto, eu acho que é preciso fazer qualquer coisa para as crianças que veem isso perceberem e integrarem isso. Pô-los naquele papel, naquele teatrinho de atirar pedras e tal, não me parece assim à partida ser a medida mais indicada. Tu nunca quiseste enfiar o cacetete a ninguém, Pedro Mexia? Não. Pai, Sou um verdadeiro Gandhi. Isso fora do contexto vai soar tão mal. Ele sabe muito bem o que é que está a forçar, ele sabe muito bem. Será adequado em Porto Alegre, Ricardo Araújo Pereira, estar a preparar já as crianças para futuras vitórias do Benfica? Eu quero rejeitar liminarmente que só em vitórias do Benfica é que haja... Eu não disse que é só. Quer dizer... Mas em vitórias do Benfica... Não, admites que os teus hooligans não são melhor que os hooligans do Não, eu sei, a mim ninguém me apanha nessa. Os jagunços são iguais de todas as cores. Os jagunços são... mas eu não tenho contacto visual com o vosso estúdio, mas até a tua voz está muito cerrada. Exato. Eu esqueci-me que o Ricardo hoje vem sem sentido de humor. Vamos passar à frente. Não, eu quero dar os parabéns, mas acho a iniciativa perigosa. Já devia haver um mini autorrádio que eles pudessem gamar e ser perseguidos e coisas, mas acho a iniciativa perigosa porque, como o João Miguel Tavares disse, os miúdos, primeiro uns seguravam no escudo e outros atiravam bolinhas de papel a fingir que eram pedras e depois trocava. E o meu receio é que no fim daquilo os miúdos digam, pelo menos era o que eu diria: eu gostei mais de ser o Gandim. É mais giro ser Gandim. Nada. É muito mais giro ser Gandim. É muito mais giro que ter o capacete, o cacetete. Não, estás só ali a ver se não levas com os papéis. Não, tu não viste as imagens. Não, e depois empurras e tungas. É superior ser Gandim. Pronto, está entregue ao João Miguel Tavares o Ministério dos Polícias Portalegrenses, enquanto o Pedro Mexia quer ser Ministro do mais e do menos. Assim, sem mais nem menos, Pedro Mexia? Assim, sem mais nem menos, para comentar uma coisa que já tinha sido comentada no programa. Qual é o mais e qual é o menos neste caso? Eu diria que o menos, sem ofensa, é o João Miguel Tavares, e o mais é o juiz Carlos Alexandre.
No sentido em que é estranho que Proença de Carvalho, que era o advogado do José Sócrates e que o defendeu ou representou em vários casos, alguns deles absolutamente espúrios, posso dizer a palavra espúrios, como o processo ao João Miguel Tavares. Não digas, fez tanto por mim esse processo. Não digas mal desse processo. Eu estou muito grato a Proença de Carvalho e a José Sócrates. Eu não estou a dizer mal do processo. Estou a dizer que o processo é absurdo. Não faz sentido esse tipo de processos em democracia. Portanto, representou em vários processos pequenos e de repente não o representa num caso tão sério como é este, que levou à atual prisão preventiva. Proença de Carvalho diz que são os clientes que escolhem os advogados e não o contrário. Sim, isso é verdade, mas mesmo por essa lógica também não faz muito sentido, porque supostamente a ideia é que se tu puderes escolher, escolhes o melhor advogado possível. Eu não sei, não estou a par do ranking dos advogados, mas suponho que qualquer pessoa dirá que Proença de Carvalho é um advogado de topo em Portugal e o João Araújo não o conhecíamos, embora independentemente da qualidade dele profissional, mas em termos de conhecimento público, em termos de prestígio, etc., nós temos visto que as pessoas escolhem geralmente advogados que são figuras públicas, que são celebridades dentro da profissão. E, portanto, nós ficamos a pensar, e acho que é legítimo pensar, também não vale a pena criminalizar esta nossa reflexão, que é porquê? Porquê é que ele não quer? Eu não tenho a certeza que seja o cliente que não quer. E se não for o cliente que não quer, mas o advogado, nós podemos legitimamente pensar porque é que ele não quer. Sim, tira alguma ilação disto, Ricardo Araújo Pereira, do facto de Proença de Carvalho ter deixado de ser por completo representante legal de José Sócrates? Eu sinto na sociedade portuguesa uma espécie de vontade geral de deixar de defender José Sócrates. Uma coisa progressiva. É tem sido uma coisa progressiva. Porquê é que será, não é? Não sei bem, não sei. Não sei se a leitura atenta das notícias e enfim... Isso só não é mais progressivo ainda porque ele deixou de se defender na comunicação social, coisa que eu lamento, porque as defesas dele eram tão boas para ele se enterrar. Bem, a última vez que se defendeu foi com aquela coisa de que não usava o sistema bancário porque não confiava nele. É que não confiava nele. Acho que essa última defesa não foi muito feliz. Isso talvez dê às pessoas a ideia de que há qualquer coisa de indefensável naquilo, não é? Por muito que eu tenha também coisas contra o sistema bancário, isso... Mas, apesar de tudo, entre o sistema bancário e o Sócrates, balanço, não é? Já se disse aqui, foi o Proença de Carvalho que lhe moveu uma ação judicial em representação de José Sócrates, Sim, Miguel Tavares. Sim, e nesta hora acho que é justo mandar um beijinho para a Proença de Carvalho por causa dessa iniciativa. Não é? Eu acho sempre... toda a gente que queira processar João Miguel Tavares... João Miguel Tavares está contente com isso. Eu sei, eu sempre fui grato por isso. Eu não era ninguém e as pessoas passavam. E continuo a não ser ninguém, mas... Bom. tive direito a uma página inteira. Eu de repente tive medo. O que eu nessa altura tive direito... Nessa altura, pela primeira vez na minha vida, tive direito a uma página inteira num jornal a dizer que José Sócrates processou José Miguel Tavares. Exatamente. Muito bem. E eu estava assim, que bom. Bom. Não sou eu. Não, mas espera aí, deixa-me defender Proença de Carvalho. Então. Eu quero defender Proença de Carvalho neste caso. Há uma boa razão para Proença de Carvalho largar estes casos. Mas eu não ataquei Proença de Carvalho. Não, mas eu vou... Eu vou defender. Ele já devia ter abandonado há mais tempo. A partir do momento que Proença de Carvalho é presidente do grupo Global Média, onde aliás está incluída a TSF, eu acredito que ele patrocinar José Sócrates não seja algo eticamente, ou não seja algo legalmente incompatível, em termos legais daquilo que é a sua profissão. Agora, obviamente, é eticamente e moralmente incompatível. Não se pode ser o grande líder de um grupo de comunicação social com a importância da Global Média e, ao mesmo tempo, andar a patrocinar José Sócrates. E, portanto... E ele, além disso, apresentou um outro argumento que faz algum sentido, que é os dois processos que estavam ainda em causa, que era... Eram processos menores. Não eram processos menores, eram processos maiores ou menores, mas que tinham ligação à vida de José Sócrates em Paris, porque vinham na sequência das notícias do Correio da Manhã. Fazia sentido concentrar... Portanto, faria sentido. Agora, e até deixado, a partir do momento que ele tem a importância que tem num grupo de comunicação social, ele não pode andar a patrocinar antigos ministros. O Pedro Mexia fica, portanto,
portanto, Ministro do Mais e do Menos. É a vez de termos o Ricardo Araújo Pereira agora como Ministro da Justiça Suíça e acredita que a Justiça Suíça conseguirá mais do que a Justiça Portuguesa. Falou-se nisso esta semana, com grande surpresa minha. Isto é a propósito de declarações segundo as quais Ricardo Salgado pode vir a ser preso na Suíça. Exatamente, preso na Suíça. Preso na Suíça. Mas não é por guardas suíços, aqueles que têm aquelas pantalonas coloridas. É porque eles lá na civilização... Eu acho que para o Ricardo qualquer um serve, não é? Sim, para mim servia qualquer carcereiro. Para este menino, para mim qualquer carcereiro serve. Tem habilitações. Mas acho que eles lá na civilização... Tu gostavas que eu fosse para o Sporting? O Ricardo Salgado, acho que ele é do Sporting. Ele diz que é do Estarreja, que é só para não prejudicar os negócios. Mas... lá está, o Ricciardi ao menos diz: não, eu sou do Sporting, eu acho que a pessoa do Sporting é do Clube Benfica, é do Porto. Bom, não interessa. O advogado que representa meia centena de clientes que se dizem lesados na Suíça pelo Banco Privé Espírito Santo. Eles lá na civilização levam isso a mal. Acredita que o desfecho pode estar para breve? Pois pode. Neste caso. Até porque na Suíça não se ouve dizer: bem, se o Salgado for preso, metade do aparelho do poder suíço vai preso também. Lá eles não dizem isso, não se ouve dizer isso lá. E portanto, aparentemente há mais hipóteses de poder haver cárcere. Portanto, tu és helvético. Estou muito helvético. Que significado é que terá um eventual desfecho do caso BES na Suíça antes de ter decisão judicial em Portugal, João Miguel Tavares? Eu diria que dá mau aspecto, digamos assim, dá muito mau aspecto. Eu percebo, quer dizer, a justiça tem os seus tempos, como costuma dizer. Mas está bem, mas devia ser como, a justiça portuguesa devia ser como as autoestradas, percebe? Acima de 120, percebe que não. Mas depois há os mínimos de 50. A menos de 50 é proibido andar na autoestrada. E, portanto, a menos de 50, a justiça portuguesa também deveria circular. E a sensação eles, além disso, que nós temos em relação a tinham razões para demorar mais, porque eles têm que fazer as atas. Eles têm que fazer as atas em 3 línguas, aquilo era suposto demorar mais lá do que cá. Pois é. Mas eu não quero ser totalmente injusto para o Ministério Público, porque o que se passa, eu acho que o Ministério Público hoje em dia tem uma responsabilidade que é, estas pessoas, quando as prenderem, é como José Sócrates, têm que ficar presas. E eles sentem essa necessidade. E o que tem acontecido ao longo da história deste tipo de acusações em Portugal é que as pessoas eram acusadas, mas depois não lhes aconteceu nada, o processo caiu por causa disto, por aquilo, e portanto eu percebo então, falando de Ricardo Salgado, o processo tem que ser particularmente sólido, mas está a demorar demais. Pedro Mexia, parece-lhe que Portugal deve extraditar Ricardo Salgado se ele for condenado na Suíça? Eu acho que uma das vantagens da globalização é a internacionalização do crime, que nos permite que as pessoas que cometem crimes, nomeadamente económicos ou outros, em vários países, acabem por ser julgados pelo tribunal mais rápido. Basicamente é isso que acontece. Se uma pessoa está a ser julgada em vários países... o Bernardo Madoff, o Madoff deve estar quase a sair da prisão, não é? Ele foi condenado a 150 anos. Qualquer dia está cá fora e os casos... que cumpra a pena dele antes de Ricardo Salgado ir a julgamento BPN, sequer. Né? Sim, ir a julgamento. Esse caso americano, o caso Madoff, é um caso exemplar de uma resolução expedita do caso. Mas aqui nós temos tido outros casos judiciais em que, por acaso, não houve consequências jurídicas ou judiciais no estrangeiro, mas lembram-se, por exemplo, da história dos submarinos, não é? Portanto, tem havido vários casos portugueses que envolvem cidadãos estrangeiros e atos cometidos no estrangeiro, e se esses atos estiverem sob a tutela de um tribunal desses países, desse país ou desses países, e se houver extradição, a maneira certa de combater a lentidão da justiça portuguesa é fazer com que todos os criminosos portugueses se expandam, basicamente, expandam as suas atividades, de modo a que possam ser apanhados não pelos tribunais portugueses, mas pelos tribunais estrangeiros. Pode ser uma boa atividade exportadora. O Ricardo Araújo Pereira... O Al Capone deixou de ser o perigo dos impostos, é furtar uma coisa em Badajoz. É isso que pode... O Ricardo Araújo Pereira é, assim, por esta semana, Ministro da Justiça Suíça. Agora está na altura de percebermos porque é que o João Miguel Tavares se declara tapado.
decidiu recorrer à autodepreciação. Eu gosto muito de Miguel Tavares. autodepreciação, aliás. Eu acho E no teu caso tens muito para fazer. E no meu caso... Não. Podias ter dito assim. E no teu caso não é autodepreciação, é realismo. Não foi generoso, podias ter dito isso. Quero falar do Supremo Tribunal Administrativo, da decisão de suspender a privatização da TAP. Isto tem dois lados. TAP O lado um era um trocadilho. Exato, TAP. Muito... TAP-AD. Isto tem dois lados. Há um lado que é... A mim incomoda-me um bocadinho como cidadão esta coisa das providências cautelares. Eu percebo que é evidentemente que o Poder Judicial tem que vigiar o Poder Executivo e os seus abusos. Em última análise, isso é para a proteção dos cidadãos. Mas, quer dizer, tem havido demasiada providência cautelar. É a providência cautelar para o fecho da maternidade, é a providência cautelar por causa da prova dos professores, agora é a providência cautelar por causa da TAP, que têm vindo a ser aceitos. Eu acho que é preciso aí também alguma prudência da parte dos juízes, até porque os motivos por qual esta providência cautelar foi aceita é que, eu passo a citar porque eu acho que não consigo dizer sem ser a ler, é que a legalidade do diploma que aprova a privatização foi posta em causa pelo facto de não ter sido aberto um concurso público para escolher os consultores que fizeram a avaliação da situação financeira da TAP. Quer dizer, isto é assim, é daqueles golpes de secretaria que se tenta fazer para impedir que uma coisa vá para a frente. Achas que é o equivalente ao fato do Marco Silva contra o Vizela? Eu acho que é o fato de Marco Silva contra o Vizela, mas agora de António Pedro Vasconcelos e de quem está aqui a Associação Peça Palavra. A Associação Peça Palavra e não me tape pelos olhos e mais não sei o quê. Agora, há o outro lado, que é esta privatização feita como está a ser feita, não é bonito. Eu continuo a dizer, eu não compreendo isto. Eu sou a favor da privatização da TAP. Daquilo que eu tenho lido, parece-me que não existe outra hipótese. Os 49% de António Costa são pura e simplesmente patéticos. Ninguém quer 49% de uma empresa completamente falida. Agora, feito assim, a correr, em vésperas de eleições, e sem o PS estar neste barco, eu sou profundamente contra, está tudo em contra-relógio, está toda a gente a ver a maneira mais rápida de despachar isto até às eleições, e isso parece uma imprudência total numa matéria tão sensível como O Governo vai invocar o interesse público para rebater esta decisão do Tribunal, alegando que há um caráter de urgência neste processo. Sim, considera este assunto urgente, Ricardo Araújo Pereira? Considero que sim. Eu não consigo viver nem mais um minuto com a TAP no Estado. Às vezes estou em casa e penso, estou desconfortável, a temperatura está boa, o que é que se passa? É a TAP. A TAP ainda não está. E eu acho que as melhores privatizações são as que são feitas às 3 pancadas. São as melhores. E com urgência. Normalmente, num negócio, quando o vendedor tem urgência em livrar, normalmente é quando faz os melhores negócios. Toda a gente sabe isso, não é? Toda a gente sabe isso. Isto ainda é um caso político ou já é um caso, sobretudo judicial, com esta decisão do Supremo Tribunal Administrativo, Pedro Mexia? Não, eu acho que aí há uma dimensão de facto de secretaria, porque o que as pessoas que interpuseram a ação judicial, elas são contra a privatização, pronto. Eu não vejo qual é o problema genérico da privatização, isto é, a ideia de poder privatizar a TAP, independentemente de se achar bem ou mal, acho quer dizer, que é legítimo. Nós privatizámos a REN, nós vendemos ao Estado chinês, quer dizer, vamos lá ver, nós já fizemos o pior possível em termos de coisas aberrantes, de privatizações aberrantes, portanto, a TAP tem problemas financeiros conhecidos, enfim, já falámos várias vezes aqui sobre a TAP, mas o que acontece é que o negócio falhou à primeira, como se sabe. O que acontece é que o Governo, como se tem visto pelas declarações do Ministro Pires de Lima e não só, está muito preocupado não só com as condições financeiras, que de qualquer maneira vão ser más, como pelo cumprimento do caderno de encargo. E, portanto, não há grande maneira disto correr bem. Agora, acho que para mim não faz sentido questionar a legitimidade do Governo privatizar. Era uma coisa que estava nos planos, o que no programa eleitoral, o que nem sempre acontece, como se sabe, no caso das medidas deste Governo, e, portanto, agora, o negócio vai ser bom, não vai ser bom, acho que ninguém, nem o mais acrisolado defensor do Governo, dirá que este negócio é um bom negócio. Já sabemos então porque é que o João Miguel Tavares se declara tapado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, sente-se garantido? Quem é que lhe dá garantias, Ricardo Araújo Pereira? Temos que ser muito rápidos. Temos que ser muito rápidos. As garantias são as garantias que a coligação apresentou. 9 garantias, logo 9 garantias.
É muita garantia. Encontrou nelas alguma coisa que o tivesse surpreendido? Coisas divertidas. Em primeiro lugar, lexicalmente, eu acho interessante a introdução da garantia, porque o povo está farto de promessas, não é? E quando se fartou de promessas, eu lembro dos objetivos. O Sócrates tinha aquilo dos 150 mil empregos, não era uma promessa, era um objetivo. Os objetivos também perderam um pouco de gás e agora são garantias. Estas garantias, até as garantias, são mal garantidas, porque a maior parte das garantias têm expressões como na medida do possível, dentro do que de nós depender, dentro do que está ao alcance de um governo hoje, são coisas deste tipo. Mas queria também mandar um grande beijinho ao PS, e é este cartaz que diz com rigor para as pessoas. O PS pretende trabalhar com rigor para as pessoas. Quem estava a pensar que o PS ia trabalhar à balda para os animais, isso, desengane-se. Isso é uma ferroada no pão. É com rigor para as pessoas. É? Não é uma ferroada? Não, podia ser também à balda para os objetos inanimados, por exemplo. O PS é fazer tudo, mas à balda para os objetos... Não é, é com rigor para as pessoas. Bem, sei que este talvez não seja um aspecto central da questão, mas ainda assim gostava de o ver analisado rapidamente. Pedro Mexia, o PS apresentou 21 causas, a coligação 9 garantias. Isto de fugir aos números redondos terá alguma explicação? Eu gosto mais da diferença entre as palavras, porque basicamente o Governo apresentou um projeto que é da ordem do o diabo que conhecemos. Isto é, ao falar em segurança, estabilidade, previsibilidade, que são evidentemente palavras entusiasmantes, fazem sonhar, não é? Fazem sonhar. Sabem que quem votar na coligação não votará certamente por entusiasmo, mas porque teme que as tais 21 causas do PS, e que, portanto, que é a proposta alternativa nas legislativas, seja realista, nomeadamente em matéria de crescimento económico, da qual o PS faz depender quase tudo e cujas metas são bastante irrealistas. E, aliás, algumas das propostas das garantias da coligação não são garantias. O Ricardo já falou dessas cláusulas do género, se pudermos, se der, se for possível, e depois fala de coisas que nós sabemos que não vão avançar. Todas as coisas que dependem do acordo do PS, desde a reforma da segurança social, nos termos em que a coligação o defende, até aos tetos de dívida na Constituição, sabemos que o PS não está de acordo com isso. Portanto, também não são garantias. Não são garantias. São garantias que não garantem nada. O que é que lhe parece que mobiliza mais, João Miguel Tavares? Causas ou garantias? Não, quer dizer, o que mobiliza mais é um programazinho bem detalhado. Mas gosta mais de causas ou de garantias? O problema não é das causas nem das garantias, o problema é das orações subordinadas que estão logo a seguir às garantias. Isto é realmente a mesma coisa que eu dizer. O problema das orações subordinadas. Não é? É a mesma coisa que eu dizer aqui, que eu garanto que vou ser o maior leão que a Angelina Jolie já alguma vez apanhou na cama. Na medida de se ela quiser fazer um amor comigo. Em princípio quer. Em princípio quer. Temos então o Ricardo Araújo Pereira garantido e temos o Pedro Mexia. Grande amigo, pá. Pega lá, ele disse. O Pedro Mexia está podre. Diz ele. Pedro Mexia está podre. Deu assim para tão tarde a maratona de concertos na noite passada, Pedro Mexia? Não sou eu que estou podre. Eu sinto-me podre por várias razões. Sim, falemos então da podridão. Mas não vamos falar da vida privada. Não é a vida privada. É o Sr. José Blatter, não é? Sim. Que se demitiu 3 dias depois de ser reeleito. A notícia menos surpreendente... O que aconteceu na FIFA, o que está acontecendo na FIFA, é talvez a notícia menos surpreendente da década. Quem lê os jornais, nomeadamente jornais ingleses que têm feito uma campanha há vários anos anti-Blatter, e não é campanha de editoriais, é campanha de investigação, de repórteres undercover e não sei o que mais. E, portanto, todas estas coisas do género mundiais, duvidosos, com condições abusivas, com esta notícia que agora veio de uma federação, suponho que foi com a Federação Francesa, em que havia uma troca para não apresentarem um protesto. E há uma coisa também com Trinidade e Tobago e coisas assim, não é? E a Irlanda agora. E há vários já há vários dirigentes, quer os que estão investigados, quer outros, a dizer, é verdade, eu uma vez estive a almoçar com um árbitro e disse-lhe que não sei o quê. Portanto, de repente agora vai tudo começar a cair como um castelo de cartas e o Sr. Blatter aguentou 3 dias
É bastante instrutivo ver... Foi dos melhores mandatos que ele fez este. Foi o melhor mandato, foi este. Mas é instrutivo ver também que eram os seus apoiantes e a fazer uma espécie de comparação entre o gráfico dos países que apoiaram Joseph Blatter e o ranking da corrupção no mundo. É bastante... Um dos casos mais falados foi o da atribuição do Mundial de 2022 ao Qatar, mas Blatter era contra e agora circulam até umas interpretações dizendo que ele se terá admitido para fazer cair esse Mundial do Qatar. Parece-lhe plausível isto, Ricardo Araújo Pereira? Não faço ideia. Seria uma espécie de pérola no meio do esterco, não é? De repente haver uma coisa boa que sai disto, mas... E ele achou, se calhar fazer um Mundial debaixo de 40 graus... Aos 50? Aos 50. Eu gostava de valorizar o papel do... aparecerem os americanos, que são pessoas para as quais o futebol não interessa muito, eles Nós não já concebem... começamos o programa a falar de bola, agora vamos acabar o programa a falar de bola. É interessante, eles não concebem que um jogo possa durar 90 minutos e acabar empatado a 0. Não concebem isso. Resolveram prender o responsável por isto. E, portanto, eu chamava a atenção dos americanos também para o caso BES, para o BPN e para várias outras coisas. Para a contratação de Jorge Jesus pelo Sporting. Exatamente. Gostaria de ver Figo voltar a candidatar-se? Não gostava. Pronto, está respondido. É porque o mundo é grande. Não, deixa-me só. O mundo é grande. Há tanta gente boa no mundo inteiro e que não tem Pelo uma... príncipe... Hã? Não sou nada pelo príncipe, só por pessoas que não tenham atrás de si no seu passado uma belíssima quantidade de decisões altamente duvidosas, pequenos almoços, contratos assinados por mais do que um clube. Não me parece que seja a pessoa para de repente, isto agora... Não, Platini também não. Pedro Mexia para a presidência da FIFA. Está com bola a mais este programa, não? Estamos com muita bola. Vamos baixar a bola? Então, vamos baixar a bola, estamos na altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta tração às 4 rodas. Tração às 4 rodas. Isto porque neste caso se aplica a Rui Rio, a quem, como se sabe, uma vez chamaram fanático dos popós. Isso é por estar aí no Porto? É por fazer esta intervenção a partir do Porto? Não é por isso. É porque, de facto, esta semana, mais uma vez, já tivemos Guterres, continuamos a ter Marcelo e pessoas que a dizer que ou não dizem nada... Ou se candidatam ou desamparam a loja. É um bocadinho demais este tipo de pessoas a chegarem-se à frente, a comentarem o caso, a fazerem cenários, a delinearem candidatos ideais, etc. E depois alguém diz, bom, parece que eles vão avançar. Não vamos nada avançar. Quem é que vai avançar? E, portanto, eu acho que os portugueses gostariam de candidatos que querem ser presidentes mesmo. E, portanto, que estão... como qualquer pessoa que quer ser eleito, que está disposto a perder. E não tem havido essa coragem da parte, sobretudo, dos candidatos à direita. Também não houve da parte de António Guterres, que provavelmente tem outros voos, outras ambições. Mas a Angelina Jolie, não é? A Angelina Jolie é para mim, então ficou combinado neste programa. Estava a falar das Nações Unidas agora. Mas é muito frustrante ver que há tanta tática e tão pouca atração às 4 rodas. O João Miguel Tavares decreta... política tântrica. Pois, eu ia dizer... Não, é política... Não, é política tântrica, que é aquilo que está a passar entre a União Europeia e a Grécia. Aquilo já vai lá, vai 6 meses, anda para um lado, nada sai do mesmo lugar. Ao contrário do sexo tântrico, que tem o problema de não estar a ser bom para nenhuma das partes. E, portanto, eu dizia, parem lá com isso. É tântrico, mas ninguém está a gostar. Ninguém está a gostar. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta de jejum na Tiffany. De jejum na Tiffany, porque normalmente nós, quando somos burlados, recorremos ao tribunal. Rafael Marques foi burlado pelo tribunal e, portanto, não tem a quem recorrer. Rafael Marques, que é o jornalista angolano que estava fez umas investigações... Enganaram-no de modo a que ele prescindisse das suas testemunhas porque ia haver um acordo e tal, e de repente há um volte-face e o juiz condena-o a 6 meses de pena suspensa, o que é bastante bom para quem diz a verdade. Normalmente a pena é um tiro no bucho ou na cabeça, própria cabeça. E, portanto, de jejum na Tiffany. Porquê? Porque eu vou... Até a própria Tiffany, que percebe qualquer coisa de diamantes, escreveu ao presidente José Eduardo dos Santos, juntamente com uma série de outras figuras, a dizer
Pois, isso é uma bandalheira. Foi isto, em inglês mesmo. Em inglês. Bandalheira. Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.